Pronto, o meu nome é Susana Neutel. Metendo-me ali um pouco com o Pedro, já que andámos aí nessas viagens de descobrimentos. Pronto, passo aqui ao primeiro slide, porque o CTT, se calhar aqui neste grupo presente, será das empresas que acompanhou muita era dos descobrimentos, com 5 séculos. Significa que os desafios eram grandes naquela altura, mas hoje em dia não se mantêm-se também desafios muito grandes e vendo esse retro do Pedro, dizer que hoje, dia 12, o que é que aconteceu? Eu não sei o que é que aconteceu no CTT nessa altura, mas suponho que alguém há de ter ido a cavalo ou na égua entregar uma carta, coisa que se calhar hoje muitos dos presentes acabam por receber, mas são contas da EDP, da CUF, e portanto só dizer que no fundo o que os CTT estão a fazer é um caminho que sempre fizeram e o mapa ilustra um pouco isso, não só em Portugal, mas também em Espanha, por isso estão aqui os colegas connosco em Espanha, e um bocadinho a criar esta ligação entre todos nós, sejam empresas, sejam pessoas, e é esse o negócio do CTT. Dar aqui um bocadinho o foco da organização, portanto, nós estamos a mudar, o mundo está a mudar, não é só o CTT, o mundo está a mudar, a tecnologia acelerou essa mudança e, portanto, o que os CTT neste momento estão a fazer e a tentar promover e estar próximos é unir gerações, porque há a geração da carta, mas também há a geração do digital e portanto, esse é o grande desafio do mundo e os CTT têm uma estratégia de negócio bem definida. Portanto, estão nestas unidades de negócio, a tradicional de correio, mas depois também estão na vertente do e-commerce, que está a crescer enormemente, e a pandemia, se foi um desafio para a CUF, para as unidades de saúde, também foi um desafio para os CTT, porque muitos de nós ficámos em casa, mas continuámos a receber tudo aquilo que eram as encomendas e todas as compras que fizemos online. Portanto, este é o mundo e a área de negócios. Depois temos a vertente também de financeira, e que com o banco, com todos os serviços financeiros, nomeadamente agora a venda de seguros, posso dizê-lo porque também já é público, portanto, estas são as vertentes de negócio. Como é que nasce a área de Business Assurance? Portanto, a área de Business Assurance nasce com Business Assurance e Optimization, é assim um nome pomposo, mas com um objetivo que é, por um lado, queremos focar-nos na receita, mas também queremos ter a eficiência nos custos, porque a gestão de topo é isso que nos pede, é fazer mais com menos. Portanto, e todos nós somos desafiados diariamente a garantir que os processos correm de acordo com o que é suposto e da forma mais eficiente possível. Daí o nome Business Assurance e Optimization. Mas podia ser Revenue Assurance, podia ser outra coisa qualquer, é preciso estarmos com o foco de que esse é o grande objetivo. Não temos 500 anos, portanto, estamos a atingir a maioridade. A área foi criada no CTT em 2006, numa altura em que as organizações começam a olhar para as suas receitas e para os seus custos de uma forma diferente e mais exigente. E também não foi logo que tivemos acesso a uma ferramenta que nos viesse auxiliar enquanto área, que somos uma área muito grande em pessoas, em competências, porque em tamanho somos 4 pessoas, com mais uma ajuda atualmente da EFI, que é um recurso com competências para desenvolvimento, porque na equipa não temos essa competência. É um dos temas que há pouco estávamos a falar aqui. Portanto, é um caminho. Já tivemos uma pessoa, mas neste momento a área da IT é a área muito solicitada por várias organizações e, portanto, há um desafio também, que é conseguirmos ou não capturar essas pessoas para a equipa, até que isso seja possível.
há sempre outro caminho, fecha-se uma porta, abre-se uma janela, ou ao contrário, não é? Estou a brincar convosco. Aquilo que fazemos é trabalhar em parceria, neste caso com a EFI, em que temos um recurso que vai estar connosco e que tem essas competências. Portanto, há sempre forma de conseguirmos atingir os nossos objetivos, por mais difíceis que às vezes pareça o caminho. Portanto, isto para dizer que também não foi logo. Portanto, a área, para vos ser sincera, em 2006 fui desafiada para criar esta área juntamente com mais 2 pessoas na organização. E o desafio foi-nos colocado da seguinte forma. Esta área já existe nas telecomunicações. Daqui a 3 meses apresentem-nos um plano porque vamos criar esta nova área. Tivemos alguns meses a estudar em inglês o que era Revenue Assurance nas telecomunicações. Fomos fazer uma formação a Amsterdão para perceber o que era Revenue Assurance nas telecomunicações e o desafio foi criar um manual de procedimentos para criar Revenue Assurance dentro do CTT. Portanto, isto são assim que as coisas começam e já lá vão quase 17 anos. Em 2015, uma organização que também todos conhecem, o IDU, veio ter com o CTT e diz: vocês até têm uma ferramenta que é o RAID, sabiam? Como é óbvio, o CTT tem múltiplas aplicações, a ferramenta existia, mas não estava a ser utilizada para efeitos de Revenue Assurance. E alguém nos pediu para conversar connosco e perceber se havia viabilidade de implementar um projeto a sério de Revenue Assurance. Não é que nos outros não fossem a sério, a questão é que não eram propriamente vocacionados para Revenue Assurance. E, portanto, começa este desafio em 2015, iniciaram-se as conversações, não foi logo ter a ferramenta ali a funcionar com os controles, não, foi as negociações, arranca o projeto em 2017. Portanto, para vocês foi um longo namoro, mas correu bem, porque no fim ao cabo conseguimos perceber que era possível implementar a ferramenta ou utilizar a ferramenta para efeitos de Revenue Assurance. E este é o caminho de contacto entre nós e a ferramenta e a empresa que na altura era o IDU a nível de projetos de Revenue Assurance. Andando aqui um bocadinho mais para a frente, e porque vos acabei de transmitir um bocadinho da nossa história de arranque, mas na indústria postal as coisas são assim tão difíceis, porque eu há pouco na apresentação da CUF achei engraçado, no bom sentido, é porque nós andamos em indústrias diferentes, mas depois isto vai dar tudo ao mesmo. Pronto. De um lado é cliente, paciente, médico, aqui deste lado é cliente, encomenda e cliente final. Portanto, mas a complexidade de processos, o facto de serem N sistemas, N pessoas diferentes, processos manuais, faz com que todas as organizações, e acho que todas, ganhem esta complexidade e tenham leakage. Portanto, e na indústria postal, mais especificamente no CEP, que é a Comenda Expresso, isso acontece também, e aqui é um estudo que é internacional e, portanto, pode ser divulgado para se perceber, porque os CTT também fazem parte de alguns fóruns internacionais nos quais o tema de leakage também não é uma coisa recente, já é muito falada. E por isso trago aqui isto também para partilhar convosco, porque no fundo todos os processos, mesmo a nível de outras organizações, andam focados naquilo que é o nosso processo operacional e de faturação, e a complexidade, tal como há pouco a CUV partilhou connosco, também é tão grande, temos tantos sistemas, tantas regras de negócio, tantas interações, até que aquela fatura chegue à sua fase final e seja processada e enviada aos nossos clientes, que há muita coisa que pode acontecer até lá. E estes são os vários exemplos que a nível internacional existem, e depois também é desafiado, o próprio negócio é desafiado. Porquê? Porque nós podemos faturar hoje em dia por dimensões, por formatos diferentes, por destinos diferentes, portanto, o que faz com que a complexidade
de uma encomenda, neste caso também seja ela maior. Ok, temos o desafio que é construir uma área dentro de uma organização que tem múltiplos processos e às vezes em organizações com mais tempo como a nossa, temos uma coisa que também é um facto, que é o legacy. Temos muitas aplicações antigas, depois começam a vir aplicações novas, mas enquanto a aplicação nova não tem toda a informação da antiga, temos mais uma aplicação. Portanto, era uma, passam a ser duas, porque até que se descontinua a primeira, ainda vamos estar aqui algum tempo. E isto vai complexizando todos os processos e todas as regras do nosso negócio. Mas em termos da equipa, nós também temos um foco, tal como a equipa anterior, que é, temos processos que vamos canalizar para controles de RAID e temos outros processos que, pela sua natureza ou pelo seu estádio de maturidade, fazemos análise ad hoc e que não são canalizados pelo RAID. Mas tudo isto tem um objetivo, capturar benefício para o CTT em articulação com outras equipas da empresa, porque também nós não funcionamos com uma primeira linha de defesa e de controles, estamos a funcionar com uma área que já agora aproveito para dizer, estamos inseridos dentro da auditoria interna, portanto, somos uma área da direção de auditoria interna do CTT, tal como a área do compliance, do risco, da qualidade, está tudo dentro da mesma direção, com um foco diferente. E, portanto, o objetivo é trabalharmos muito em proximidade e em articulação com outras áreas da empresa, nomeadamente a gestão de produto, sistemas de informação e áreas comerciais, para conseguirmos desenvolver o nosso controle em termos de sistema de RAID. E não só, em termos de análises. A nossa metodologia. Isto também tem sido um caminho, um processo, porque de 2 em 2 anos nós estamos a rever. Porque fazemos um balanço anual todos os anos, mas depois também fazemos aqui um compasso e perceber no mundo que nos rodeia como é que está a ser feito. Tentamos perceber como é que os outros estão a fazer para tentar também adotar as melhores práticas. E neste momento fizemos mais essa introspecção internamente e porque estamos na direção também onde também temos a área de risco e todos os controlos, e por quando são muitos controlos, como dizia há pouco a Ana, nós não podemos chegar a tudo, temos que de alguma forma definir o caminho que queremos fazer, e no nosso caso esse caminho é feito através do início de um Risk Assessment. Neste momento utilizamos uma framework de um grupo de Revenue Assurance que está publicada e adaptamos essa framework à realidade do CTT para tentar fazer um Risk Assessment a tudo aquilo que é processos que consideramos que têm maior risco e, portanto, deveriam estar a ser cobertos por controles de Revenue Assurance. Não quer dizer que já estejamos no patamar ideal, mas temos que fazer um caminho e uma proposta. O objetivo é identificar os processos na organização que também têm maior exposição ao risco e que têm condições para evoluir para um processo de monitorização utilizando a ferramenta do RAID, porque nem todos estão nesse patamar. A partir daí, fazemos um business case, porque também funcionamos numa lógica de projetos e, portanto, para desenvolvermos um determinado projeto, fazemos o business case para avaliar que controles é que poderíamos implementar e o potencial de retorno desse projeto. E aqui, voltando outra vez ao Pedro, temos-nos auxiliado da EFI para tentar perceber, se quisermos implementar este tipo de controle, qual seria o custo de desenvolvimento, se é necessário alargar a infraestrutura, portanto, para termos ideia do custo efetivo, para tentar que no business case que depois apresentamos à Comissão Executiva para a última fase da nossa metodologia, que é decisão, se há go, no go do projeto, termos uma ideia mais real e aproximada do custo e do retorno desse projeto.
Com base nesta metodologia, o que nós definimos é um plano e para percebermos, no fundo, se aquele é o caminho, porque entre aquilo que é os nossos projetos, os projetos estratégicos da organização e das outras áreas, há que definir depois aqui o que é prioritário e não prioritário. Portanto, esta é a nossa metodologia. O caso de uso que vos trago para apresentar é o da CTT Express. Portanto, para além de toda a complexidade do processo de faturação, efetivamente nós temos neste momento, e contando já aqui com Espanha, nós temos uma capilaridade muito grande, temos muitos centros operacionais, temos muitas lojas, e o que significa que estamos com um nível de encomendas também a aumentar, e isto traz-nos uma dificuldade em termos de garantir que todo esse processo de encomendas, desde aquilo que é a expedição do nosso cliente até a entrega do cliente destinatário, está a capturar toda a informação necessária para se conseguir faturar. Por isso fizemos um caminho. Em 2016, apostámos em definir controlos end-to-end, que esse também é um processo. Nós vamos, desde o momento em que um cliente nos diz eu vou expedir uma encomenda, até que essa encomenda seja entregue ao seu destinatário e faturada, nós estamos a acompanhar esse processo, monitorizando diariamente, criando alarmística para as áreas que podem resolver efetivamente ou ter ação de resolução sobre um determinado problema, e nós, enquanto equipa de Business Assurance, estamos também a fazer o controle mais centralizado para perceber se estão a resolver efetivamente, se está a haver alguma dificuldade. E fizemos este primeiro processo em 2016, que logo em 2019 teve um desafio, porque os CTT decidiram alterar o sistema de billing. Portanto, nós fizemos uma migração do SAP R3 para o SAP HANA, o que significou uma alteração drástica de todo o modelo de processo de suporte à faturação, e significou uma adaptação de todas as regras que nós tínhamos implementado em 2016. O que significa, mais uma vez, foi um grande projeto, mas que exigiu uma adaptação completa. E porquê? Porque o core da faturação, que foi o sistema SAP, alterou-se drasticamente. Em 2023, estamos a terminar o processo de migração de Oracle, eu não sou técnica de IT, como já deve para perceber, para pós-GRES, e temos aqui novos desafios, que é melhorar os controles que existem, melhorar o nosso processo de reporte, que já vou falar, e portanto temos estado nesta fase a terminar este processo de migração, que também tem sido um desafio, como o Pedro disse, mas acho que também é importante, quer para a EFI, que nos tem vindo a acompanhar, porque começa a conhecer o tal conhecimento do negócio e conhecimento de como é que nós estávamos a operar, começa a tê-lo e começa a ver as dificuldades que nós sentimos no nosso dia-a-dia e a ajudar-nos a conseguir otimizar ainda mais do que aquilo que já tínhamos em termos dos processos de controle que temos implementados. O que é que já estamos a fazer? Eu trago aqui uma amostra daquilo que é um conjunto de áreas que nós temos em termos do RAID. Nós estamos a focar, algumas peças estão focadas na nossa operação, outras que estão mais no processo de billing, que estão muito relacionadas com a forma como o rating é feito. Eu só não me quero repetir, porque todas as questões que eu vim a trazer, a Ana já comentou, mas é um pouco assim, é perceber se aquele preço daquela encomenda está efetivamente valorizado corretamente, se não está, o porquê, se foi alguém que alterou aquele preço, porque é que alterou, porque é que não alterou corretamente, é o que está ou não contratualizado com os nossos clientes, portanto toda a parte de rating. Depois temos uma parte toda ela mais dedicada à parte financeira, que está a olhar diretamente para as faturas. Nós temos um serviço especial em termos das encomendas, que se calhar alguns de vós já utilizaram, que é eu poder enviar uma encomenda
com cobrança de um determinado valor, portanto, eu entrego a encomenda, tenho que entregar dinheiro ao distribuidor, ao carteiro, e, portanto, esse dinheiro não é do CTT, é dos nossos clientes, e, portanto, há um fluxo financeiro, monetário, que também é muito importante monitorizar e perceber se todo ele corre bem. Portanto, o follow the money. E, portanto, esta parte mais financeira também está ali arrumada para um conjunto de pessoas. E isto eu estou a dizer de pessoas porquê? Porque o RAID não é só para nós, a equipa de Business Assurance, e por isso é que trouxe estas imagens para tentar espelhar aquilo que é a nossa prática. Nós não transmitimos internamente que têm que utilizar o RAID, não. Isto tem sido um objetivo, as equipas perceberem da necessidade que têm de utilizar RAID, que é um bocadinho diferente. E temos vindo a conseguir. Aliás, na migração, tive telefonemas quase que diários a perguntar se o RAID já estava outra vez on, porque tinham que ir às listagens para perceber se os alarmes estavam lá, se não estavam. Portanto, isto significa que o RAID já está intrínseco dentro das atividades das equipas, o que é muito bom, porque isso, já vou dizer mais à frente, foi um dos desafios. Mas isto significa o quê? E só para dar uma dimensão daquilo que a ferramenta trata diariamente e por ano. Diariamente, tínhamos de estar aqui a fazer as contas, mas por ano e por mês são cerca de mais de 400 mil ficheiros ano que são processados, mais de 816 milhões de eventos, e aqui a Diana e o Pedro sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar. Portanto, uma encomenda tem muitos eventos, e são esses eventos que suportam o nosso processo de faturação e que nós rastreamos desde o momento em que entra nas nossas operações até o momento em que é entregue. São 816 milhões de registros, e isto ainda só em Portugal, porque o nosso objetivo é tentar fazer o caminho até a Espanha, mas depois temos mais de 4 mil reconciliações ano. Isto é muitos processos de controles a funcionar que humanamente seria impossível, mas que só um sistema e uma ferramenta com esta capacidade é que nos permite fazer e continuar a tal monitorização contínua, para que diariamente, também ao início do dia, os nossos processos correm durante a noite, e ao início do dia as equipas, quando entram no seu local de trabalho, possam aceder àquilo que é a alarmística que decorreu. Principais desafios. São vários, como é óbvio, mas nós destacamos 2. Dados. Apesar de todos reconhecermos que há sempre um esforço para tentar que tenhamos todos os melhores dados, obter os dados, às vezes, é um esforço. É um esforço porque temos muito legacy, muitas aplicações que às vezes há campos que não têm, e lá está o tal patamar, e nós precisamos daqueles campos para conseguirmos fazer a nossa monitorização, modificações, alterações, quando é que ocorreram, quando é que não ocorreram. Às vezes não são campos que estejam nos interfaces para o resto das áreas de negócio, e nós, em termos do controle que queremos fazer, precisamos desses campos. Portanto, às vezes temos aqui alguma dificuldade no início dos projetos em tentar ter, porque até já existe este interface, mas porquê é que vocês não utilizam este? Já existe, mas este não tem este campo, não podemos utilizar. Portanto, e depois às vezes, esta discussão em termos de certo projeto, e aqui esta tem sido uma das dificuldades que ultrapassamos, mas que é uma dificuldade e é um desafio. Depois também temos várias fontes, às vezes os dados dos clientes, dar um exemplo, os dados mestres estão em vários sistemas, e afinal, qual é que é o dado mestre efetivo que nós devemos utilizar? Portanto, há replicação para vários sistemas. Se replica, está igual no sistema de origem e no destino, qual é que é o melhor dado, qual é a melhor fonte? Pronto. Toda esta discussão é sempre feita no início de projetos e é complexa, mas esta é uma das dificuldades e por isso colocámos aqui como desafio, mas, como digo, temos vindo a ultrapassar e conseguimos depois concretizar, mas é um desafio. O segundo desafio que colocámos foi a disponibilidade das equipas.
Porquê? Porque, pelo menos no nosso caso, e partilho aqui convosco, as equipas não é só a equipa de Business Assurance nem a equipa de IT. É a equipa de gestão de produto, porque quando se diz assim, como é que eu faturo? Gestão de produto. Como é que é para faturar o produto? E aí tem que alguém da equipa de gestão de produto estar disponível para estar connosco no projeto, para perceber e indicar e dar as regras. Mas depois tem quem vende, que é a gestão comercial, e aí temos que ter a equipa da gestão comercial também disponível para percebermos as regras. Portanto, e uma das dificuldades, às vezes, do projeto é, efetivamente, mas eu também tenho o resto das minhas tarefas diárias para fazer. E quanto tempo é que eu vou estar alocada? Quanto tempo é que vocês precisam? Pronto, e isto é uma das dificuldades que também é ultrapassada, mas que é importante percebermos que vamos ter ali um conjunto de tarefas, e não só a nível de projeto, porque depois do projeto começa a entrar em produção e nós também queremos que essas equipas estejam a olhar para a alarmística. Portanto, não é um daqueles projetos que ficou implementado e já ninguém vai olhar. Portanto, há que ter a noção que estas equipas vão ter atividade diária dedicada àquele controle e, portanto, isso significa que temos que ter recursos e temos que ter disponibilidade desses recursos para olhar para os controlos. Por isso, daí estes dois serem os desafios que nós consideramos os maiores desafios em termos de organização. Solução. E enquanto organização achamos que a solução para todos os desafios para todos, pelo menos para estes e para outros, será a articulação entre nós e as restantes equipas. E para isso criámos aqui também uma metodologia. Já tivemos vários modelos, sou-vos sincera, porque também faz bem a gente mudar, que é para não estarmos sempre sossegados ali no nosso canto. É importante desafiar-nos, e o meu chefe, que entretanto está ali ao fundo da sala, também é assim, desafia-nos a pensar um bocadinho, a rever como é que nós fazemos e como é que nós trabalhamos. Portanto, neste momento, nós fazemos este pitch meetings, que é, pois isto é outro problema, não é? Conseguir agenda, porque estão todos com múltiplas reuniões, com outros temas, e portanto o que nós fazemos é tentar fazer reuniões muito focadas, de 15 minutos, tipo lógica de projeto, mas sem ser projeto. Com aquela equipa, vamos à equipa operação, ter 15 minutos e dizer, então qual é o problema este mês? Vais conseguir tratar todos os controles? Não vamos conseguir? O que é que se passou? Portanto, é pitch meetings para acompanhamento e para balanço, quer com a equipa de operação, dos SIs, gestão de produto, de faturação e as mais que forem necessárias. Depois temos aqui uma outra questão que é importante, é que nós temos ações que são key wins, em que a alarmística, num determinado ponto de controle, diz que algo não está correto. As equipas têm as listagens disponíveis para conseguir ir ao sistema e resolver. Isso é para nós key wins, estando ali a ver o que é que se está a passar, e eles no momento vão corrigir, mas depois temos algumas ações que implicam desenvolvimentos. E desenvolvimentos, quer seja numa perspectiva de sistemas, que tem que haver um pedido, todo o processo interno que já existe para que a equipa da IT consiga fazer o desenvolvimento, quer ações estruturais do ponto de vista da alteração das regras de negócio. Porque às vezes o Revenue Assurance ou o Business Assurance também desafia as regras, porque conseguimos ter a percepção com base na informação se aquela regra de negócio faz sentido ser assim. E aí também pode haver ações estruturais da parte da gestão de produto, da gestão comercial, que seja necessário reolhar para o nosso negócio. Finalmente, fazemos um reporting, que neste momento é trimestral, em que, para a gestão de topo, damos a indicação de como é que está a correr, em termos do ponto de vista daquilo que é o controle, do que é que está a ser faturado, do que é que não está a ser faturado, o que é que já foi recuperado, o que é que não foi recuperado. Em termos da organização, também é importante perceber
pode haver questões que não haja capacidade de recuperação e tem que se perceber então como é que podemos ultrapassar para garantir que temos essa capacidade para recuperar, porque mais uma vez no final do dia quem decide depois é priorizar se é para determinado desenvolvimento que tem que ser feito ou não, é sempre a Comissão Executiva e o Board. Principais benefícios da solução. Pronto. Primeiro, retorno do investimento no curto prazo. Portanto, e agora falando aqui nos bolsos, que é onde normalmente, havendo este retorno, é sempre mais fácil. Nós também dizemos que faz sentido implementar projetos desta natureza, controles de revenue assurance e em conjunto com a ferramenta que estamos aqui hoje a falar, que é o RIDE. Depois, para além de conseguirmos ter um retorno, há também uma vantagem que nós consideramos que é uma vantagem única, que é conseguirmos capturar benefício de toda a informação que já temos no RIDE. Para além dos controles diários, é uma ferramenta que depois consegue ter um conjunto de informação centralizada, tratada e enriquecida, porque às vezes temos um data warehouse, mas não tem toda a informação que, do ponto de vista de management assurance, permite um CFO poder olhar para os dados e saber se há ali outra fonte de captura de benefícios. Isto é uma das grandes vantagens que eu vejo também na ferramenta RIDE, ou nós vemos. Pois, a visibilidade contínua sobre o processo de faturação, onboard de clientes, gestão de contratos, gestão de eventos, rating, bill review, permitindo maior conforto sobre o sistema de controle interno, quer para o auditor interno, que também tem colegas dentro da parte da auditoria que fazem auditoria interna, quer pelo próprio auditor externo. Partilhar que todos os anos somos contactados pelo auditor externo para perceber o nível de controle que existe para a receita, ao caso de CEP da Expresso, que é onde já estamos com estes controles implementados. Um outro benefício é monitorizar os processos de imigração de dados com validação entre a origem e destino. E tivemos recentemente também este processo a decorrer na nossa organização. Para além de em 2019 termos mudado o SAP, o ano passado mudámos do sistema on-premise. Agora, em termos técnicos, vou-vos confessar que é sempre assim, de uma máquina para a cloud, que é mais fácil dizer, da máquina para a cloud. E, portanto, está bom? E, portanto, o que é que o RIDE permitiu? Permitiu também acompanhar este processo de migração de dados e validar, depois ajudar na validação, quer na extração que era feita do sistema de origem, ajudar a perceber se as extrações estavam a ser feitas de forma correta, quer depois na verificação no sistema de destino se as coisas tinham corrido de acordo com o que era expectável. E este foi nossa apresentação. Obrigada pela vossa atenção. Se tiverem alguma questão. Eu acho que há um ponto muito importante e curioso no CTT, que gostava que a Susana faça um bocado, que é o que motivou essa decisão. E estou a falar da resolução automática dos alarmes. Temos visto outros clientes a seguir a mesma metodologia, principalmente quando existe um volume enorme de informação. O que existe tendência a acontecer é que, quando é reprocessado o dia anterior ou quando o evento chega, automaticamente o alarme é fechado, sem uma intervenção manual. Benefícios, dificuldades, sugestões, porque acaba por ser a metodologia no CTT o que os levou a tomar esta decisão. Se foi uma questão de volume, que acho que pode ajudar também outros clientes a tomarem talvez essa decisão em alguns processos ou controlos. Então, o que nos levou a tomar a decisão foi porque no primeiro projeto desenvolvido não foi essa a metodologia que seguimos. Portanto, o que seguimos foi, as equipas tinham a alarmística, tinham que resolver nos sistemas de origem e depois tinham que ir fechar o alarme em RIDE para nos dar feedback, para nós conseguirmos ter visibilidade de que efetivamente o problema tinha sido resolvido.
E as equipas começaram, isto não conseguimos, vamos ao sistema, resolvemos e depois vamos ter que ir ao RAID, fechar o alarmístico, isto não pode continuar assim. E nós ouvimos as equipas. E então, em 2019, quando alterámos o processo, resolvemos repensar. Aquilo que fizemos foi, ok, então eles têm razão, não faz sentido. O que faz sentido é ter uma dinâmica de, nos próprios dados do dia seguinte, se ele efetivamente resolveu o problema no sistema de origem, nos próprios dados vou receber essa informação, vou integrá-la e o sistema automaticamente vai perceber que o problema que existia no dia de ontem, hoje foi alterado no sistema de origem e já está resolvido. E, portanto, essa dinâmica realmente foi muito importante e bem lembrado, Pedro, porque as equipas sentiram que, por um lado, nós os ouvimos, portanto, ficaram contentes porque depois viram que a alarmística no modelo seguinte já era diferente, nós continuámos a conseguir manter o controle do nosso lado e a garantir efetividade e, por outro lado, temos o fecho automático e temos logo a visibilidade sobre aquele potencial existia, porque esse depois é, às vezes, a dúvida, aquele potencial existia. Se ninguém tivesse resolvido, era leakage, resolveram, eu tenho recuperação daquele potencial. De forma automática, para depois também permitir reporting mais automático. Susana aqui atrás, obrigado. A pergunta também vai para a Ana. Chamou-me a atenção, no caso do CTT, esse tema dos carteiros terem dinheiro em mão. Tratam isso como um controle ou como um potencial fraude interna? Como é que... E se existe esse... sensibilidade para haver fraude interna ou externa no CTT e também na CUF? Então, eu respondo pela minha parte. Na parte do CTT, esse controle existe para nós, para percebermos se efetivamente o processo de reembolso do dinheiro ao cliente, a quem pertence o dinheiro, efetivamente está a ser feito dentro dos timings previstos, porque é um processo complexo e por vezes nós antecipamos, a organização antecipa ainda que na nossa conta bancária possa ainda não estar o valor e portanto temos que ir perceber onde é que esse valor ficou. Em termos de fraude, sim, também ele é olhado, mas aí nós próprios, não pela nossa equipa, porque depois dentro da própria direção nós temos uma área que é, eu vou dizer o nome porque mesmo assim é inspeção, que está mais focada em processos de fraude, porque podem não só acontecer com dinheiro, com outras tantas coisas que podem ocorrer, e portanto essa equipa está mais focada no processo de fraude, mas sim também utiliza, neste momento até há uma forma de, entre nós e eles, estando até dentro da mesma direção, ainda facilita ainda mais, de termos aqui de dados que nós temos de RAID para eles poderem fazer as suas investigações. Do lado da CUF, nós não temos nada implementado numa perspectiva de fraude. Aquilo que temos, e por acaso ainda no mês passado a nossa Direção de Gestão de Risco pedimos ajuda nesse sentido, também um pouco de avaliação da estratégia de risco, se alguns dos controlos podem ajudar também nesta perspectiva. E a verdade é que sim, apesar de alguns ser numa ótica, estamos ou não estamos a faturar corretamente, também nos permitem perceber se poderá aqui haver indícios quer de fraude interna, quer de fraude externa. Aquilo que nós também temos vindo a fazer e muito com as análises mais sobre padrões daquilo que é a alarmística, daquilo que é a monitorização, é perceber, nomeadamente em processos manuais, quais é que são os utilizadores que à partida estão sempre no topo daquilo que é uma exceção. E portanto, apesar de não ser, pode ser só uma questão de não entenderem as regras, de não conseguirem fazer bem, mas pode ser mesmo uma questão maliciosa de fraude e, portanto, também estamos um pouco a evoluir, não é esse o objetivo principal. Nós, por exemplo, tínhamos um controle durante a pandemia, durante um tema específico, em que havia um utilizador de uma determinada unidade que estava sempre no topo,
conseguimos começar a perceber, fomos falar com a direção o que é que se passava, deu inclusive origem a um processo disciplinar, porque ele não cumpria com as regras porque não concordava. E, portanto, um controle deste tipo, apesar de não ser, aí não era uma questão de fraude, era uma questão de não concordar com as regras da organização, mas foi evidente porque é que aquela unidade estava sempre tão desviante. Porquê? Porque havia uma pessoa com muito impacto, efetivamente, não era uma unidade muito grande e, portanto, saía logo e permitiu-nos concluir isso. Mas, diretamente, fraude, não. Eu aproveitava já agora para fazer uma pergunta. Aquilo que tem essencialmente em termos de controlos é alarmística ou tem outro tipo de controlos? Não, também temos outro tipo de controlos. Por exemplo, um dos casos que temos sem ser alarmística é avaliar se estamos a capturar, em termos operacionais, os melhores pesos das encomendas. Portanto, uma das variáveis que nós controlamos para faturar é peso. E, portanto, temos ali um conjunto de controlos que nos permite identificar quantas vezes é que a operação não está a pesar determinada encomenda, porque isso penaliza-nos, portanto, mas não numa lógica de alarmística, perceber no mês, para termos depois aqui algumas sensibilidades também, até determinado patamar está verdinho, está ok, acima de determinado patamar vamos falar com a operação e perceber o que é que se passou, há alguma máquina que está com uma avaria, o que é que está a acontecer para que a unidade tenha um conjunto de encomendas que não esteja a ser pesado. Okay. E nesse caso, porque é uma das dificuldades que nós temos, porque também temos muitos outputs que não são diretamente alarmística, é perceber o impacto de recuperação de receita deste tipo de outputs. Não sei se tem alguma forma que possam partilhar de medir isso. A fórmula que nós temos para partilhar e como é que fazemos, e posso partilhar, nós temos definido, e porque até que seja faturado, nós nunca sabemos efetivamente qual é o valor. Portanto, então definimos uma métrica para a base do serviço. Portanto, é um preço médio, portanto, socorremos-nos da nossa área de planeamento para perceber quanto é que é o preço médio, independentemente do produto, qual é o preço médio. E depois aplicamos, portanto, se eu tenho um conjunto de encomendas que nem é alarmística, mas que não tem aquele peso e, portanto, poderemos estar abaixo daquilo que era expectável o preço a faturar, com base nesse preço médio, calculamos, face ao número de encomendas que está ali naquele registro, o potencial. Dizemos sempre também, isto é claro para todos na organização, que é o potencial e são estimativas, porque efetivamente só se entrasse depois no processo de billing é que nós íamos ter o preço efetivo. Mas, portanto, tentamos sempre construir métricas para tentar valorizar e o próprio RAID depois já tem lá essa métrica do preço médio para aplicar. Olá, bom dia. Como referiu no início, vocês estão presentes em várias áreas de negócio, seja na parte das entregas, mas, por exemplo, também na parte dos serviços financeiros. A minha questão era se os controlos, ou seja, a forma como estão a utilizar o RAID, se tem especificidades diferentes para cada um dos negócios, e se tem sentido dificuldades em alavancar a ferramenta para diferentes áreas dentro dos CTT. Relativamente às áreas de negócio, neste momento o RAID está só nas express encomendas, dentro daquilo que é a unidade de negócio. Mas porquê? Porque a estratégia da organização é uma das alavancas de crescimento do CTT e, portanto, é a alavanca onde, para já, o board decidiu que seria o foco da ferramenta RAID. Depois, já em termos das diversas áreas, a dificuldade foi aquela que há pouco transmiti, foi um bocadinho o primeiro contacto, o primeiro projeto, aquilo que foi a dificuldade com as equipas, porque sentiram que de repente tinham muitos alarmes para resolver e não tinham capacidade ou recursos para conseguir resolver toda a alarmística. Passada essa fase, e já decorridos alguns anos também de criação deste tipo de informação, destas reuniões, desta aproximação de articulação com as outras áreas, eu hoje já posso dizer que vivemos um bocadinho ao contrário, porque já vêm as áreas ter connosco e pedir se estamos ou não preparados ou se temos ou não condições para alargar o RAID para outros controlos. Portanto, a área de gestão de produto é uma das áreas para quem nós já fizemos alguns desenvolvimentos específicos a pedido, porque queriam percepcionar
os preços diferentes consoante o destino das encomendas e queriam perceber os volumes para determinar depois preço de negócio. E temos a parte financeira, que também com esta parte de cobranças também queria perceber se todo o volume de reembolsos estava a ocorrer de acordo com o que era a expectativa, porque também tem questões de tesouraria, de gestão de tesouraria. E, portanto, é isto que eu sinto agora, ou seja, para responder diretamente, neste momento, tanto nós trabalhamos com as equipas, como as equipas já vêm ter connosco para tentar ver de que forma é que podemos, pode não ser um controle para nós, mas para elas, e depois o que nós tentamos é, ok, então, mas vamos tentar, nós temos aqui um conjunto de situações que temos que fazer mesmo, porque é o nosso âmbito, que senão, se começamos a fazer só os controles que eles pretendem, depois também não desviamos-nos daquilo que é o nosso foco, mas também não fechamos a aplicação para nós. É uma aplicação CTT para qualquer área da empresa que veja que pode funcionar como sistema de controle. E é isso que nós organizacionalmente também dizemos. Portanto, tem é que haver depois projetos que não podem ser a nossa equipa a desenvolver, porque podem ser coisas mais específicas para aquela área. E se calhar então também pegando nisso, quais é que são as próximas prioridades de desenvolvimento e de áreas que estão a pensar começar a abranger? Já para 2023, quando há pouco referi ali que estávamos no processo de melhorias, posso já dizer que a próxima área a ser abrangida estamos em colaboração, e aqui em colaboração porque tem partes de Business Assurance e outras partes mais de apoio, em colaboração com a área da empresa que faz o processo de faturação, vamos construir designámos um cockpit de Bill Review. E como próximos passos gostaríamos de conseguir expandir para a CTT Express Espanha. Estamos neste momento na fase de decisão e avaliação pelo board. Olá, bom dia. Bom dia. Os CTTs passaram por algumas mudanças de plataformas, como do SAP R3 para o SAP ANA e agora para o Oracle. A pergunta que eu lhe faço é, você apresentou isso como desafio, não é? Mas com certeza houve oportunidades e houve oportunidades de melhorias. Então eu gostaria de entender que oportunidades vocês viram com essas mudanças que realmente foram benefícios para vocês a terem existido essas mudanças de plataforma. Então é assim, por um lado, um dos benefícios que eu vejo e que foi para nós é conseguimos ter cada vez mais a informação em real time. Portanto, e essa é uma das vertentes que em termos do próprio modelo nós estamos a tentar caminhar para lá, que é porque essa também é a exigência que o próprio negócio e o próprio board também quer, é ter a informação cada vez mais ao dia, e as equipas também, porque eu, para tentar mitigar erros de faturação, tenho que me aproximar do normal funcionamento dos sistemas e, portanto, eu não posso estar a aguardar tudo muito para o final do mês, que é quando corre o grande processamento da nossa faturação. Tenho que tentar antecipar o máximo de situações para que haja capacidade das equipas em resolver. E o facto de estarmos em sistemas cloud permite-nos ter a informação mais up-to-date. Portanto, e essa é uma das vantagens da migração. Por outro lado, o facto de serem plataformas novas também dá-nos aqui uma oportunidade, que é reolhar para os erros que nós tínhamos das outras e tentar fazer com que as coisas já fiquem corretamente implementadas nestas novas plataformas, que não é dizer que não podem acontecer erros, não, é tentar erros que eu já conhecia e que já tinha no meu processo, tentar que na nova plataforma, já que vou fazer um processo de migração, corrigir e otimizar para que os processos sejam mais eficazes